Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos sobre herança, agora, como falado no vídeo anterior, nós vamos implementar duas classes. Uma classe base chamada sensor industrial e uma classe derivada chamada sensor com ajuste. Utilizando aquela estrutura de pastas já conhecida, que eu disponibilizo para vocês, a gente vai criar na pasta inc um arquivo chamado sensor industrial.h, que vai possuir o protótipo da classe base. Nós vamos definir a macro para evitar múltiplas definições da mesma classe. E vamos definir essa classe sensor industrial, começando com letra maiúscula, tá certo? Os atributos, os construtores e destrutores a gente implementa depois no arquivo cpp, tá legal? Bom, quais serão os nossos membros privados? Eu vou colocar aqui um membro privado chamado ID. Vou incluir aqui a classe string, tá? Permite a gente trabalhar com cadeias de caracteres. E vou utilizar aqui o espaço de nomes padrão. Vamos colocar string ID. Vou utilizar aqui também string unidade, tá certo? E um inteiro num match. Ok? Então esses três atributos aqui, eles vão ser privados. Então eles não conseguem ser acessados diretamente nem nas classes filhas, nem nas classes derivadas. Esses três atributos poderão ser acessados nas classes filhas, assim como na função main, somente através das funções get e set. Beleza? Aqui, pessoal, nós vamos incluir um novo especificador de acesso, que é o protected, que vão ser aqueles atributos ou métodos que são acessíveis somente à classe e também às classes derivadas. Então aqui nós vamos criar agora, pessoal, antes de definir aqui no nosso protected, o tipo de dado que esse sensor industrial vai armazenar, essa classe aqui vai armazenar. O dado, pessoal, de uma medição, normalmente é composto por um par, horário da medição e valor da medição. Só que a gente não tem como agrupar, essas duas informações em uma única variável de forma direta. Para isso, a gente vai precisar criar uma estrutura de dados. Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado medição.h. Tudo sempre, pessoal, sem ser cedilha, sem caracteres especiais. Vamos definir aqui o nosso header. Se não tiver definido, defina em if. Ok? Então nós vamos fazer uma struct chamada medição. E essa estrutura de dados, pessoal, que a gente já explicou, a struct ela serve para armazenar, para a gente agrupar dados de tipos diferentes em um único objeto. Então isso permite, por exemplo, eu trabalhar com objetos aqui da estrutura medição, que vai possuir mais de um dado. Na prática, pessoal, a struct ela é bastante utilizada para isso, para a gente agrupar dados, Mas em termos de linguagem, de capacidade, a struct tem praticamente as mesmas capacidades de uma classe. Você consegue definir métodos, tudo também de forma de struct, mas não é de praxe. Normalmente a struct aqui, os membros possuem todos visibilidade pública, tá certo? E quando a gente precisa trabalhar com herança, com a utilização de programação orientada a objeto, a gente, via de regra, utiliza classes, Mas
para dados, né, para agrupar apenas dados, a gente normalmente usa estruturas. Ok? Então nós vamos aqui, temos que incluir classe string, e aqui na medição ela vai possuir um horário, tá certo? E um valor. Então, cada objeto medição, ele vai ser composto por um horário e por um valor. Então, cada dado que eu possuir ali de medição, ela vai ter essas duas informações. Ok? Vamos incluir aqui o header, para que a gente possa agora definir como membro protegido a medição. Eu vou definir um ponteiro do tipo medição, que seriam os dados. Tá legal? Então vejam, aqui os meus dados eles estão sendo designados por um determinado ponteiro. A gente vai fazer daqui a pouco a alocação dinâmica desses dados, né? Como eu já expliquei em aulas passadas, ao invés de a gente já prever aqui um vetor, eu não sei quantos dados eu vou ler, quantos dados esse sensor vão estar associados a esse sensor. Então a melhor coisa a se fazer é deixar que isso seja resolvido em tempo de execução, né? Que no momento da execução esses dados sejam atribuídos. Então a gente vai criar um espaço lá na RIP e utilizar esse ponteiro dados para apontar para tais informações. Beleza? Bom, uma vez definidos os atributos aqui da classe sensor industrial, a gente tem que agora definir quais são os métodos. Aqui como argumentos, a gente vai ter duas strings, que vão ser o ID e a unidade. Esses dados, a gente poderia sobrecarregar o construtor para também passar aqui, por exemplo, já a informação dos dados, mas num primeiro momento eu vou utilizar apenas uma função para ler os dados, então isso seria definido a posteriori, né? Então o sensor ele pode existir, pode ser construído sem necessariamente ter dados associados no primeiro momento. Agora nós vamos fazer aqui as funções set, tá? As funções membro set. Para todos os atributos privados ou protegidos, eu vou fazer essa função set, né? Para que outras funções do meu código, outras classes possam utilizar. Então, eu vou fazer uma função setID, que recebe uma string, certo? Aqui é só o protótipo, pessoal. Na verdade, nós vamos fazer até melhor. Vai fazer aqui, ó, utilizar aquela estrutura, né? Recebendo apenas a referência, porque é mais eficiente. Então, aqui como eu estou definindo, setID, const, string. Então, a gente vai receber uma referência para uma variável do tipo string e ela vai ser do tipo const, ou seja, eu não posso alterar aqui esse valor que me foi passado como argumento na função setID dentro da função setID, beleza? Então, para isso que serve o const, a gente já viu isso em aulas anteriores. Da mesma forma, eu vou ter um set unidade, também vai ser const string comercial, né? Uma referência para string constante. A gente vai ter aqui um void ler dados, que vai servir justamente para ler os dados e para que esses dados fiquem associados ao sensor. Então eu vou passar um const medição. Então ponteiro aqui contendo o bloco de memória que tem os dados e um const int comercial, que vai ser o número de dados a serem lidos, né? Esse const int aqui eu vou utilizar depois para fazer o new, né? Para criar o bloco de memória suficiente para armazenar os dados contidos no ponteiro que argumenta essa função. Vou criar uma função limpa dados, tá? Que é simplesmente para a gente apagar todos os dados associados a esse sensor. E agora nós temos as funções get. Essas funções get, nós vamos ter aqui um get ID, né? Para nos retornar qual é o ID, get unidade,
get nummed, tornar o número de medições que estão armazenadas, né, associadas. A gente vai ter aqui um int get dados medição. Então, o que vai ser esse get dados aqui medição? Vejam, ponteiro. Eu vou retornar com essa get dados o número de dados que foram lidos, né? Todos os dados que foram estão associados a esse sensor. E através desse ponteiro eu vou associar o endereço dos dados a esse ponteiro, que vai ser preenchido com esse endereço de dados, e aí o usuário, né, vai me passar um ponteiro e eu vou alterar esse ponteiro para que aponte para onde os dados estão localizados. Tá legal? Então eu vou permitir que esse usuário consiga aí, ter acesso a todos os meus dados. Mas vou fazer aqui uma função também para pegar um dado apenas, um get dado, ok? Então, const string e aqui medição referência. Como é que vai ser isso? O usuário vai me passar um horário, que é um string, e eu vou aqui preencher, né, essa variável medição com os dados associados àquele horário em específico. Certo? Então aqui eu estou passando a referência de uma variável e eu vou preencher essa referência com o objeto medição num horário especificado. Veja que o tipo de retorno é booleano. Então ele vai retornar verdadeiro, caso ele consiga encontrar, e falso, caso ele não consiga encontrar. E finalmente eu vou ter que colocar aqui uma função imprime dados, né, para imprimir todos os dados ali desse meu sensor. Beleza? Então vamos agora partir para a implementação aqui da nossa classe. Novo arquivo na pasta source, sensor industrial.cpp. A gente tem que incluir sensor industrial.h. Vou incluir também a biblioteca IOStream, né, para a gente conseguir imprimir os dados na tela. Using namespace std. Nós vamos começar aqui agora então a implementação de todos os membros da classe sensor industrial, começando pelo construtor. Então, sensor industrial ele recebe uma string ID e uma string unidade. Tá certo? Vamos fazer a inicialização direta, né? O membro ID recebe o atributo. ID eu vou até mudar aqui, identificador, para ficar um pouco mais claro. Então, o atributo ID recebe o identificador, que é o argumento do construtor. Vou construir aqui também a unidade, que vai receber o N. Quais são os outros atributos? O dados, tá certo? Que é aquele ponteiro do tipo medição, ele vai receber um nu PTR. Posso até saltar a linha aqui, não tem problema em C++. Nu PTR, tá certo? Quer dizer que vai ser um ponteiro nulo. Esse nu PTR é uma palavra-chave que indica que esse ponteiro dados, aqui pessoal, esse ponteiro dados, ele vai ser inicializado apontando para nada, né? E finalmente, o nummed, ele vai receber 0. Ok? Opa. Na verdade a gente tinha definido aqui const string, é uma referência para string, não uma string. Beleza? Sem erro, então, feito o nosso construtor, né? Então a gente inicializou tudo diretamente aqui. Agora vamos
o nosso destrutor. Esse destrutor, eu vou utilizá-lo para limpar os dados. Por exemplo, caso exista aqui algum valor, né, que vai ter sido previamente alocado com nil, então a gente vai usar o delete aqui. Só que ao invés de usar o delete diretamente, eu vou simplesmente invocar a função limpa-dados, tá certo? Que vai possuir essa mesma funcionalidade. Ao invés de eu utilizar a programação aqui, tanto lá no limpa-dados quanto no destrutor, eu vou invocar simplesmente a função limpa-dados e pronto. Toda hora que eu quiser ter os meus dados extraídos da memória, né, eliminar os dados da memória, eu vou invocar a função limpa-dados. Eu vou aqui também imprimir uma mensagem estrutura da classe sensor industrial invocado. Essa mensagem eu vou imprimir para a gente poder ver como é que vai funcionar quando eu tenho uma classe derivada. Isso aqui vai ser útil depois na minha explicação. Bom, agora então a gente tem as funções set. Então, sensor industrial. Então vai ter um set ID. Ele recebe um const string comercial. Opa. Vou chamar de id. Então this id igual a id. Faltou o void aqui. Void sensor industrial. Set unidade. Mesma coisa, const string unidade. This unidade igual a n. Beleza, pessoal? Então aqui é a implementação bem simples das funções set e get. Agora nós vamos ter a função ler dados. Ela recebe vou chamar aqui de dados novos, esse ponteiro. Veja que eu não posso alterar esses dados por causa do const. Então, isso aqui garante que a função ler dados não vá editar os dados passados pelo usuário. E recebe o num dados. Ok? Bom, primeira coisa, ao ler os dados novos, eu vou limpar os dados antigos, né? Para que, como eu não sei se os dados novos vão possuir o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade de dados está sendo passado do que estava armazenado, melhor limpar os dados antigos e criar um novo bloco de memória. Então a gente vai chamar aqui limpa dados. Eu vou eliminar todos os dados antigos. Ah, Guilherme, mas e se eu quisesse, por exemplo, adicionar os dados? Sim, você poderia fazer isso sem problema nenhum, né? Você vai mudar a lógica desse algoritmo aqui, mas você poderia fazer isso também. Isso depende muito do algoritmo. Ah, Guilherme, eu poderia ter as duas possibilidades? Com certeza. Você pode sobrecarregar aqui a função ler dados, utilizar aqui um outro argumento, falando se você quer fazer um append, né, que é adicionar mais dados, ou se você quer simplesmente criar novos dados. Nesse caso, eu vou fazer uma implementação mais simples para não ficar tão extenso aqui essa explicação. Então, eu vou aqui atualizar minha variável NumMed, né, meu atributo NumMed igual a NumDados. Então, o número de medições agora vai passar para esse número de medições novo. E vou fazer a alocação dinâmica. This dados é igual a new medição this NumMed. Então, olha só, eu estou criando agora um espaço, um bloco de memória suficiente para armazenar a quantidade de medições passadas pelo usuário. Tá certo? Veja que medição aqui é um tipo, né, pessoal? Podia ser double, qualquer coisa, mas a gente está usando
a struct medição, porque cada um dos dados é composto por um par, horário e valor. Feito já essa alocação, a gente vai fazer agora um for. Para ler todos os dados e copiá-los para essa nova posição de memória. Então, this no med, né? Então, quanto for menor que o número de medições, a gente tem aqui e mais. A gente vai simplesmente fazer this dados e recebe this dados novos e uma cópia, né, de um bloco de memória que está sendo apontado por dados novos, né, que é esse ponteiro aqui, para o bloco de memória dos dados em si do nosso sensor industrial. Beleza, pessoal? Com isso eu fiz a cópia dos dados e agora eu já tenho aqui esse ponteiro dados, que é um atributo, né, um dado membro da classe sensor industrial, já apontando para os dados passados pelo usuário. E como vai ser então, pessoal, a função agora limpa dados? Vamos ver. Ela vai ser do tipo void, né, sensor industrial limpa dados. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou verificar se o ponteiro dados ele é do tipo nulo. Isso quer dizer que não existe nenhum dado, né? Lembra que a gente inicializou ele com null ptr? Então, primeiro eu vou fazer um teste. If these dados ele é diferente de null ptr, quer dizer que ele não é. Se ele não for ponteiro nulo, quer dizer que eu já fiz alguma alocação dinâmica associada a ele. Neste caso, se ele não for um ponteiro apontando para nada, né, que é o null ptr, eu vou fazer um delete these dados. Então, eu vou limpar a heap, né, todo o bloco de memória que está sendo apontado por esses dados. Essa verificação desse if é importante porque eu não posso simplesmente sair deletando um bloco de memória associado a um ponteiro se eu não tiver certeza que aquele ponteiro ele realmente não está apontando para nada relevante, né? Senão eu poderia pagar aí um outro conjunto um outro espaço de memória que não é pertencente aqui ao meu programa em si, né? Quer dizer, ao programa em si, mas não a essa parte do código. E aí eu vou atribuir aqui para indicar que ele foi limpo no PTR, certo? Então fiz a limpeza e aqui também vou atualizar no medições para 0. Okay? Então voltei ao estado inicial, limpei os dados, apaguei a minha heap, né? Então fiz o delete, apaguei aqui, atribuí o no PTR ao meu ponteiro de dados e atualizei o número de medições para 0. Beleza, pessoal? Agora nós vamos implementar as funções get, né? As outras funções get, que são bem simples. Então, void sensor get id, não é void, né? É string. Vai simplesmente dar um return this id. Agora, get unidade, mesma coisa, return this unidade. Número de medições associadas ao sensor. Return this med.
Agora nós vamos fazer o get dados, né? O get dados ele recebe um ponteiro para medição, chamar de D. Então, o usuário, quando invoca o get dados, ele quer que o ponteiro D passe a apontar para o bloco onde estão os dados. Então, a gente simplesmente vai fazer D é igual a this dados. A gente vai dar um return this get no match. Veja, pessoal, aqui eu estou dando um return this get no match. Por que eu não faço this no med diretamente? Poderia fazer sem problema. É uma boa prática você utilizar as funções get mesmo dentro da sua própria classe. Porque imagina que eu tenha que, por exemplo, fazer alguma modificação. Agora não o número de medições não é a quantidade de dados armazenados, é ela menos um ou alguma outra coisa. Então bastaria que eu alterasse aqui essa minha funcionalidade dentro da função get no med. Quisesse multiplicar por 2, por 3 aqui, alguma coisa assim. Então, bastaria alterar aqui e eu não teria que ficar alterando em todas as partes do meu código. Tá certo? É uma boa prática, então, utilizar as funções get mesmo dentro da nossa classe sempre que possível, né? Às vezes fica muito mais complicado, mas nesse caso é bem simples. Bom, faltou agora implementar a nossa função getDado, né, que vai retornar um dado específico associado a uma hora. Esse getDado ele recebe um const string h, que vai ser a hora que o usuário deseja, uma referência para medição, med, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer uma busca, né, nos nossos dados procurando essa hora. Se a gente encontrar a hora, a gente vai preencher a medição com a medição associada, esse argumento aqui, med, com a medição associada a essa hora e vai retornar verdadeiro. Se a gente não encontrar, a gente retorna falso. Para a gente fazer essa busca, fazer uma busca bem simples utilizando o for. Então, int igual a 0 e menor que this no med e mais. Ok? Então, a gente faz aqui um teste. Ó, se dados i ponto horário for igual a h, ou seja, se o horário dos dados, né, na iteração, na iésima iteração for igual a h, quer dizer que eu encontrei o dado procurado. Então eu faço med igual a this dados i e faço aqui um return true. Veja, né, pessoal, aqui que a struct, a gente, né, como já falado, a gente opera com um ponto parecido com a classe, né, lá com um objeto. Então é dados i ponto horário. Então você tem ponto horário ou ponto valor. Então comparando apenas ali o horário da medição com o h, se for verdade, eu retorno verdadeiro. Se ele fez o loop todo, né, e não entrou nesse if, então eu vou fazer um return false. Beleza? Com isso, a gente vai fazer uma busca aqui dos dados para saber se a gente encontra naquele determinado horário. Finalmente, a última função é a imprime dados. Onde nessa função nós vamos simplesmente fazer um cabeçalho aqui, cout dados do sensor. A gente vai passar aqui qual é o sensor, this get ID, né? Identifica o sensor.
endline. A gente vai fazer aqui um loop novamente. Vou copiar esse loop aqui. Mesmo, né? Então a gente vai varrer todos os dados e imprimir esses dados. Cout horário dis dados e ponto horário, tá certo? Tantas horas, vou colocar aqui valor dis dados e ponto valor. A gente insere também a unidade, né? Fica legal aqui. Dis get unidade endline. Então a gente vai para todos os dados, imprimir o horário, o valor e a unidade. Tá legal? Bom, vamos aqui então testar a nossa classe, tá certo? Lá na função main. Então a gente vai ter que incluir aqui o nosso sensor industrial, tá certo? Vamos criar aqui, pessoal. Tem que incluir também a medição. Eu vou criar aqui, pessoal, manualmente, tá? A gente vai fazer depois em aulas posteriores a utilização de bibliotecas para importarmos isso de um arquivo, né? A gente normalmente não insere dados, muitos dados em um programa através aqui, digamos, hard-coded, né? O pessoal chama, que é digitando esses dados aqui no código-fonte. Isso não é uma boa prática. Para esse exemplo, né, a gente vai aqui definir aí 10 dados, aqui, um conjunto de dados pequeno, só para a gente poder testar a nossa classe. Então nós vamos aqui preencher, né, nosso vetor aqui com as medições, com aí algumas medições. A gente vai criar aqui aleatoriamente, eu vou criar aqui de 10 horas da manhã, tá certo? 10 medições. Então vamos lá. 10, 10 e 1, 10 e 2, 3, 4. Vamos saltar a linha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Aqui vamos colocar 10 e 1. 11. Vamos mudar aqui, né? De 1 em 1. 10 e 2, 12. 10 e 3, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bom, então aqui a gente tem os nossos dados, tá bom, pessoal? Novamente, isso aqui não é uma boa prática. Normalmente, para importar dados, a gente vai fazer usando arquivos. Mas isso a gente aprende em aulas posteriores. Tá legal? Aqui eu vou colocar int no med, né? Criar aqui uma variável só para definir o número de medições. Então é o size of meds dividido pelo size of meds 0. Aprendeu essa estrutura, né? Que permite a gente definir o tamanho de um determinado vetor. Bom, vamos criar aqui então o sensor industrial, vou chamar de SI. Esse sensor, eu vou dar um ID para ele aqui, S01V, um nome qualquer, o nome do ID desse sensor.
E a unidade eu vou colocar aqui litros por segundo. Certo? Esse é um sensor de vazão. Beleza, pessoal? Então, feito isso aí, a gente pode aqui agora ler os dados, né? Então, a gente faz SI, ponto, ler dados, passa o MEDIS, né, que é o ponteiro para esse vetor, e agora a gente passa o número de medições, que é o NUMED. Tá legal? Se a gente fizer aqui, então, o SI ponto imprime dados, os dados deverão ser impressos aqui no nosso console. Vamos rodar aí. Tá, pessoal? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tem feito, né? Utilizando o Makefile, etc. Então, vamos compilar o nosso programa. Então, está compilando e rodando. Pronto. Então, aqui a gente tem os nossos dados foram carregados e aqui a gente tem a impressão na tela. E aqui é o final do instrutor da classe Sensor Industrial invocado. Beleza? A gente pode aqui também fazer aquele teste, né? Se está dando certo. Então, a busca string. Vou colocar aqui 10 e 4. Ver se tem algum dado ali, as 10 e 4. Eu coloquei string, não. Então, include string, né? Vou adicionar aqui a string. Então, nós vamos fazer o seguinte. If si.getDado, por quê? Lembra que o getDado ele retorna um número booleano. Então, eu vou testar para ver se existe, né, esse dado aqui, as 10 e 4. Então, a gente faz si.getDado, passando a hora, e faltou criar aqui o vetor de medição, o objeto, né? Então, tem medição M1. Tem que passar aqui o M1, que vai ser justamente onde os dados, né, a resposta aqui da busca será armazenada. A gente faz um cout, dado obtido no horário. Então, se ele retornar verdadeiro, quer dizer que encontrou o dado. Então, dado obtido no horário H, quantas horas, e aqui a gente coloca o valor. Vai ser o M1.valor, que já vai ter sido preenchido pelo nosso método getDado, perdão. Vou colocar aqui também o nosso si.getUnidade, né, para ficar bonitinho aqui. O nosso print, se encontrou, se não encontrou, a gente coloca o cout dado não encontrado. Certo? Só para a gente fazer um teste. Vamos testar as 10 e 4, rodar de novo. Dado obtido no horário, 10 e 4, 14 litros. Certinho. Se por acaso eu colocar aqui, por exemplo, 10 e 24, não vai ter o dado. Então, a gente tem que ver aí uma outra mensagem, né? No nosso código. Recompilando. Dado não encontrado. Beleza, pessoal? Então, aqui, até o momento, a gente utilizou esse exemplo para recapitular alguns aspectos. A gente viu várias ferramentas que a gente aprendeu em aulas anteriores, tá? E no próximo vídeo a gente vai finalmente entender um pouquinho sobre a herança, né? Como é que a gente consegue agora especializar a classe sensor industrial.